Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ó, mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade, o evangelho, disse a Pedro da presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Tá separando por obras, né? De uma maneira que você veja o fruto. Mas que você não se engrandeça pela causa. Porque a causa é divina, a simetria nasce do vazio. A simetria não é a nossa disciplina. A disciplina apenas tenta ecoar a simetria. E as leis são a bengala, até que a gente alcance. Aí é Cristo, é a coerência viva. Aí a lei nasce na alma. Você não mata porque te dói. Você não rouba porque te dói. Tá escrito na alma. A lei era só até chegar lá. O judeu não rouba porque tá escrito, senão ele se ferra. Senão ele roubava. Então, se seguir a lei, ele não mata porque tá escrito, senão ele... Nós não. É isso que tá querendo dizer. Não é pra desfazer a lei, é pra dar sentido pra lei. A lei era a muleta que te trazia até a alma. Ó, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tá vendo? Se a lei, que a justiça vem da lei, então você cumpre a lei e você merece, exige de Deus. Eu mereço o paraíso, aqui é meu, sai fora, Deus. É isso que eles pensam. O sacrifício de Cristo é pra nada, o Messias não fez nada. Cristo morreu pra pagar por todos, pra que tudo que todos recebam seja de Deus. E ninguém possa esfregar na cara de Deus, aqui é meu, sai fora, conquistei na obra. Não, tudo é de Deus. E vocês ganharam de graça, pela graça, só porque conheceram o contraste, se arrependeram e voltaram. Esse é o fato. Ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo foi maldito. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi o Messias no lugar do maldito, para que ele pagasse o preço do erro da lei, consequência que é a morte, e agora as pessoas pudessem, por amor, viver no espaço que é de Deus. Ela não vai poder falar: eu mereço estar aqui, eu conquistei com a minha obra. Não, ninguém conseguiu, não sobrou ninguém, a não ser a morte. Tem uma diferença muito grande. O cara que fica insistindo na lei, ele quer merecer o paraíso, é dele, não é de Deus. Essa é a luta com Deus. Israel significa lutar com Deus. Tudo se encaixa. Aquele que luta com Deus. Eles estão lutando até agora. E até isso é usado porque Deus é Deus. Até isso é parte da obra e da promessa porque Deus é Deus. E a primeira luta é do vivente e vivificante. É Adão, a queda, Lilith, Eva, a volta em Cristo, vivente e vivificante. Primeiro passou a consciência plena, para depois passar Israel em povo. Então ele tem a solução, ele tem a saída, ele é o caminho. Basta aceitar. Eles não aceitam, porque ainda não entenderam, não passaram pela escuridão plena. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então pronto. Tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. É óbvio. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos nas mãos de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Afinal, ninguém é perfeito, ninguém ia se salvar pela lei, ninguém ia acertar tudo aquilo, e qualquer lei mata. A transgressão de uma lei transgride todas as outras, segundo eles mesmos. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que ainda viria, que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Enquanto a gente não deixava de roubar por amor, a lei obrigava.
Enquanto a gente não deixava de matar, de ser injusto por amor na alma, a lei obrigava. Mas nós somos da alma. Nós renascemos no fogo da dor, batizados no fogo da tortura, do sofrimento, da injustiça. E compadecemos porque conhecemos o momento horrível que presenciamos. Então a lei está escrita na nossa alma. Para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Quântico. Porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E hoje é óbvio entender. E a gente está vendo o começo disso gerando confusão. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Porque a promessa veio para ele, a entrega da graça. Não foi ele. Abraão não ficou cumprindo leis antes para ganhar a graça. Não, Deus entregou. Ele veio do abstrato, luciferiano também. E tudo se conecta, tudo faz sentido dessa forma. Não de outra. Feito disso, Abra em Mateus e eu ficarei 23 e a leia. Torá não tem Mateus 23. Mas eu sei de cor. O que eu quero dizer, Salve, Caio, bom, é que bom essa questão de fariseus, etc, é uma coisa muito mal compreendida. Falar o Caio, eu não sei se ele entrega pro Brasil inteiro, mas velho, pão de mel é muito bom, o pão de mel dele, hein? Comprem aí que vocês não vão se arrepender não. Eu não ganho nada, só ganho pães de mel, que já é muito bom. Não é por merch, é porque é verdade. Se fosse ruim não falava, ó. Segue aí, tenta pedir, não sei se ele entrega pro Brasil inteiro. Mas, mano, o melhor pão de mel que você vai comer na sua vida. Bom de mel. É o quê? É IF ou JF esse negócio? Aqui você vai fazer o mais fácil, né, Caio? Pelo amor. É IF ou JF esse treco? Essa fonte aqui tá difícil. É bom de mel. Bom de mel. Eu não sei se é bom de mel IF ou JF. Pesquisem aí que vocês vão gostar muito. Eu não sei se ele entrega pra todo lugar. Ele é de Minas, eu acho. É Minas, Caio? Esqueci, velho. Tá dando pra ver aí? Mano, vocês vão gostar. É muito top mesmo. Mesmo. Bagulho sinistro. Ah, é JF. É de Juiz de Fora. Entendi. É que essa letrinha aqui parece um I, pô. Tá ruim aqui de dar o foco. Parece um I, ó. IF. Tinha que ter curvinha. Bom de mel, JF. Peçam, adiciona o WhatsApp aí, ó. Pede que é bom, mano. Mas o pessoal, a maioria vai pedir no WhatsApp, então não muda nada. Da mesma forma que houve uma estereotipação Olha, tão mal dos judeus, que Paulo houve era também do termo fariseu. E era quem mais odiava cristãos e quem mais quis E o que destruir. aconteceu quando Paulo falou dentro do Sinédrio que ele era fariseu, que ele acreditava na questão do Messias como os fariseus? Pararam os fariseus que estavam ali julgando, Aí, pararam e falaram, peraí, vamos deixar Paulo sair, porque diz realmente essa aquilo questão do Messias é Em complicado. Atos dos Apóstolos. Certo. E ali o que se diz em Atos dos Apóstolos? Diz que Paulo usou isso para criar propositalmente uma dissensão E ele conseguiu. entre fariseus e saduceus, para ele próprio sair da questão. Perfeito, mas justamente não tem os fariseus... de causa não, nenhuma os ali. fariseus falaram ele tem razão, esse assunto do Messias é complexo e etc e tal. Mas era para parar a questão. Paulo foi um ardil, uma raposa até porque, Caio, se a gente for olhar qual é o argumento de heresia que o sumo sacerdote, de acordo com os evangelhos, que assim ele rasga a roupa? Do Filho de Deus. Sim, de acordo com os fariseus. Que heresia seria essa? Por que ele seria... Agora, por quê? Ele fala que é filho de Deus, os fariseus surtam. Quem que surtou? Por quê que surtou? Sendo que eles mesmo falam, tá na Bíblia, pô. Acabei de seria mostrar. passível de morte. Você Esse tá argumento... falando de Paulo? Esse argumento... Não. Ó, a própria Torá... Ó, tá aqui, ó. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Pronto. Que papo é esse, cachoeira? Isso foi Jesus que falou, já tava lá. Quando Jesus nasceu. Aquilo que está escrito nos evangelhos, que o sumo sacerdote
Caifás, É. ele rasga a roupa na hora que Quer dizer, Jesus foi Jesus com Davi e Salomão que escreveram, mas antes, né? Tô falando Jesus no binário, não nos é. diz que ele é o filho do homem. É. De acordo com a visão dos fariseus, absolutamente isso não tem heresia nenhuma. Ah, é. Dizer Mas que ele é o titular- Messias. Teve um rabino há 30 anos atrás em Nova York que falou que era o Messias. Isso não é uma heresia. mas não é isso é uma essa a heresia de questão. acordo justamente com os saduceus. Por quê? A questão- Porque para eles a equiparação do O homem com Deus e evangelho- o homem divino, isso era uma heresia. O Evangelho não trata isso dessa forma. O Evangelho trata isso como dinâmica de poder político. Ah, mas isso não tem como dúvida inveja, como raiva. Isso eu não tenho como- dúvida nenhuma. É, mas aí você lê os Evangelhos e você não chega a uma outra conclusão possível. Mas- a menos que sim. você queira usar a Mishnah, o Talmud, letras, mas a sequência histórica e as dinâmicas implicadas foram todas dinâmicas do que havia de pior e há de pior na natureza humana. Assim como a generalização. Perda do poder. Mas a generalização, você pegar um grupo inteiro de Não, pessoas, por exemplo, querido, fariseus, que foram Nicodemos queimados era vivos por fariseu, Roma gente também. muito boa. Muito José bem. de Arimateia era Perfeito. fariseu. É gente disso que eu tô muito falando. boa. Verdade. Então ninguém está fazendo uma generalização. O que se está Já falei pra dizendo vocês já desses fariseus que tinha alguns ali que se salvavam. é que, dentre os agentes principais que promoveram aquela ocorrência, foram os fanáticos dos fariseus e os completamente obcecados pelo poder entre os saduceus e as autoridades do templo, que só tinham a perder com aquele tipo de convergência popular que eles interpretavam como populista, essa plebe que nada sabe da lei está seguindo a ele. Então, não havia discussões de naturezas semânticas. Tem uns O pesados. que havia Tem no eram livro de questões Cristo de natureza de dinâmica política, de poder, e quem ascendia a que posição. Essa é a questão. Aí, se Mas eu não divirjo nesse aspecto. O único ponto que eu trouxe, não divirjo. Eu posso compreender a história muito bem dessa forma. O que eu acho que tem que ser pensado em relação ao que é esse termo fariseu. Eu acho que você compreende que esse termo significa pessoas que tinham uma tradição, pessoas que tinham uma Olha, leitura alternativa a dos gente pode textos, falar dos evangélicos. inclusive com muitas divergências entre si. Pode falar dos evangélicos. E essa pra generalização é complicada, É. porque, como eu falei, quando Jesus diz, na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus, faça o que eles falam. O que ele está dizendo aqui é o quê? O que eles falam está correto. É, porque eles falam da Torá, aí beleza. Mas o que tá por baixo é o problema. Não É o tal- façam o que eles fazem, Aí- porque Hoje aqui, tá escrito. Na época era só oral, hoje tá escrito, é o Talmud. aqueles com os quais ele interagia Esse eram é o hipócritas. verso 1º do capítulo 23 de Mateus. Bom, tá muito claro, pra vocês tudo só faz mais sentido. Eles parecem crianças aprendendo agora, e glória a Deus por isso.